Eu e o Jaime passamos a vida inteira vivendo de forma simples e estável. Nunca fomos ricos, mas também nunca estivemos afundados em dívidas. Ele trabalhava na manutenção da prefeitura e eu passei mais de 20 anos como assistente administrativa numa escola municipal. 2 salários normais, nada de luxo, mas o suficiente para manter um teto sobre nossas cabeças e comida na mesa. Agora que estamos aposentados, a vida é mais tranquila. Moramos numa casa antiga nos arredores de São Paulo. Entre nossas 2 aposentadorias, recebemos pouco mais de R$ 5.000 por mês. A hipoteca já foi quitada há tempos. Nossos dias são calmos. Compras no mercadinho, refeições caseiras, cuidar do jardim, visitas de fim de semana a velhos amigos. Nada extravagante, mas sereno, mesmo assim. Às vezes, o Jaime planta roseiras no quintal. Eu fico na cozinha preparando café perto da janela. Quando olho para as flores balançando na luz suave, sinto que é um reflexo da nossa vida hoje. Tranquila, mas com um toque de ternura. A única coisa que ainda nos tira o sono é nosso filho, João. Ele já tem 33 anos, um emprego estável, é um cara legal, confiável, com os pés no chão. Só que quando o assunto é amor, nada parece dar certo. O Jaime e eu nunca pressionamos, pelo menos não em voz alta, mas a esperança está sempre ali. Queríamos vê-lo chegar em casa com alguém sólido, alguém com quem ele pudesse construir uma vida, alguém que acalmasse nossos corações à medida que envelhecemos. Uma noite, ele chegou cedo do trabalho. A expressão dele, meio tímida, meio animada, entregou tudo antes mesmo de abrir a boca, como se tivesse uma boa notícia que mal conseguia segurar. "Mãe, pai", disse, tirando os sapatos com um sorriso que o fazia parecer um menino de 5 anos. "Tenho uma namorada. Ela vem hoje à noite. Quero que conheçam ela." O nome dela era Tânia. O Jaime e eu trocamos um olhar e, sem dizer nada, sorrimos. Sabíamos que era a primeira vez. O João nunca tinha trazido ninguém para casa. Nunca. Corri para a cozinha e preparei uns pratos extras para a janta. O Jaime remexeu nos armários e achou nossas canecas de café especiais, aquelas que só usamos no Natal. Ele as poliu até brilharem como espelhos. Quando a campainha tocou, minhas mãos ainda estavam molhadas, mas meu coração já tinha disparado. Abri a porta e lá estava ela, ao lado do João. Uma moça que parecia perfeita, alta, esguia, com cabelo castanho preso para trás e um casaco azul claro que a fazia parecer recém-saída de uma manhã de primavera. Seus olhos se curvavam quando sorria e as covinhas suavizavam o rosto. Ela trouxe umas sacolas de presente embrulhadas com capricho. Quando disse: "Sr. e Sra. Silva, é um prazer conhecê-los." Sua voz era tão clara e alegre quanto o canto de um sabiá na janela da nossa cozinha em abril. Durante o jantar, ela foi extremamente atenciosa. Me ajudou a lavar os pratos sem que eu pedisse. Encheu a caneca do Jaime quando acabou o café. Falava na medida certa, sempre com um sorriso. Era calorosa, educada, fácil de gostar. Em um momento, dei um cutucão no Jaime por baixo da mesa, minha forma discreta de dizer: "Olha só isso." Nosso menino finalmente escolheu uma boa. E, honestamente, foi o que pensei naquele momento. A Tânia parecia doce, atenciosa, o tipo de garota que qualquer um teria sorte em encontrar. Só mais tarde percebemos que ser doce e atencioso também pode ter um preço. Depois de umas taças de vinho, a conversa ficou mais solta. Ela começou perguntando onde trabalhávamos e como era a aposentadoria. Contei que juntos, o Jaime e eu recebíamos pouco mais de R$ 5.000 por mês. A casa estava quitada e a vida era confortável. Foi aí que percebi, um brilho nos olhos dela. Ela disfarçou bem, mas eu notei. Sorriu e disse: "Nossa, parece que vocês estão melhores que a maioria dos meus amigos que ainda trabalham." Depois, com o mesmo tom descontraído, perguntou: "Então, essa casa é totalmente de vocês?" Mencionei que o João é filho único. "Vocês já pensaram em passar a casa para ele quando ele se estabelecer?" Na hora, achei que era só papo. Sorri e disse que sim, a casa era nossa. 3 quartos, 2 banheiros, perfeita para nós 2. Acrescentei que pensávamos em ajudar o João com um lugar quando chegasse a hora, mas ainda não tínhamos decidido nada. Olhando para trás, aquilo não era conversa fiada. Era uma sondagem.
Cada palavra dela era um toque leve, como uma brisa, mas com precisão cirúrgica. Depois do jantar, ela foi embora com o João. Fiquei parada ao lado da mesa, abrindo os presentes que ela trouxe. A embalagem era linda, sem dúvida, mas dentro só tinha tranqueiras bonitinhas, porém inúteis. E naquele momento, algo mudou em mim, uma ondulação silenciosa, como uma pedrinha jogada na água calma, pequena, mas inquietante. A partir daquela noite, a Tânia virou visita frequente em casa, especialmente nos fins de semana. Nunca vinha de mãos vazias. Às vezes, era uma caixa de biscoitos, outras, uma sacola de frutas importadas, uma vez até uma garrafa de vinho bom. Sempre parecia escolher exatamente o que eu tinha mencionado de passagem. Senhora Silva, esses são os biscoitos que a senhora disse que gostava da última vez. Rodei 3 lojas para encontrar. Senhor Silva, ouvi dizer que esse vinho tem um final incrível. Vamos provar? Ela sorria com doçura e falava com educação. No começo, fiquei realmente emocionada. Ela parecia atenciosa, como se quisesse mesmo fazer parte da nossa família. Era especialmente carinhosa comigo. Quando íamos ao mercado, me dava o braço. Na cafeteria da esquina, me oferecia um cafezinho. Uma vez, até massageou meus ombros, dizendo: "A senhora está com os ombros meio tensos, sim, senhora Silva. Precisa se cuidar, não está ficando mais jovem." O tom era mais carinhoso que o de uma filha, mas com o tempo algo não batia. O afeto dela sempre parecia ligado a dinheiro, presentes, favores, comentários meio incisivos demais. Como quando passamos por uma loja com um casaco de lã na vitrine, que custava fácil uns R$10. Ela suspirou e disse: "Essa cor ficaria linda na senhora, senhora Silva. Quando eu e o João casarmos, vou comprar esse casaco para a senhora." Ou quando um vizinho apareceu com um carro novo, ela olhou e disse: "O colega de trabalho do João tem sorte. A mãe dele deu uma SUV novinha de presente de aniversário. Que fofo!" Ela adorava contar histórias sobre casamentos alheios. Minha prima acabou de casar. A família do noivo comprou uma casa geminada no centro. Pagaram à vista. Deram até uma SUV novinha. Minha colega de quarto na faculdade casou com um cara rico. A sogra deu joias personalizadas de presente de boas-vindas e o casamento foi numa fazenda à beira-mar. Ela dizia tudo com uma voz alegre e um sorriso radiante, mas os olhos, aqueles olhos, refletiam um desejo inconfundível. Não era inveja, nem admiração. Era expectativa. Ela não estava só relembrando, estava plantando sementes, dando indiretas, traçando um plano. Como se dissesse: "Querido senhor e senhora Silva, por favor, revisem esses exemplos antes de enviar sua resposta final." O Jaime e eu começamos a cochichar sobre isso em particular. Uma noite, ele acendeu um cigarro e se encostou na porta da cozinha, franzindo a testa. "Essa garota fala com muita suavidade, como se soubesse o que você vai dizer antes de abrir a boca." Dei uma xícara de chá para ele e baixei a voz. "Ela é doce, sim, mas não consigo tirar a sensação de que não está tentando se aproximar. Está tentando entrar." Aquela inquietação que senti começou a crescer, como era no canto do quintal. Silenciosa no começo, depois rastejando, se enrolando, apertando mais forte a cada visita. E não demorou muito para algo acontecer que provou que não estávamos imaginando coisas. Era uma tarde de sábado, daquelas em que a luz do sol se espalha pelo chão da sala como mel quente. A Tânia e o João estavam no sofá, e a gente conversava sobre dar um rolê de carro no fim de semana para algum lugar bonito. O clima estava leve, relaxado, só mais um momento familiar gostoso. Aí, ela parou no meio de uma frase, mexendo o café devagar. O tilintar da colher contra a xícara soou alto e claro. Ela olhou para a gente com um sorriso que não chegou aos olhos. "Senhor e senhora Silva", começou. "Eu e o João estamos juntos há um tempo. Vocês já pensaram em quando a gente vai casar?" O Jaime e eu trocamos um olhar. Claro, era uma boa notícia. Assentimos, mostrando apoio, mas o que ela disse em seguida me deu um frio na espinha. "A gente tem conversado", disse com leveza, "e depois que casarmos, definitivamente não podemos morar com vocês. Casais jovens precisam de espaço próprio."
Isso fazia todo sentido. Nunca esperamos que se mudassem para cá. Eu ia dizer que ficaríamos felizes em ajudar a procurar um lugar quando ela direcionou a conversa para algo bem específico. Tô de olho nos apartamentos dos Jardins, disse sorrindo de novo. São bem novos, têm segurança 24 horas e as escolas por lá são de primeira. Seria perfeito para quando tivermos filhos. Assim que ela mencionou Jardins, algo no meu peito apertou. Aquela área é uma das mais caras de São Paulo. Imóveis de alto padrão, com preços à altura. Esquece comprar à vista, até a entrada seria um esforço danado pra gente. O João parecia tão surpreso quanto eu. Hesitou por um momento e murmurou. Tânia, esse lugar pode estar um pouco fora do nosso orçamento. O sorriso dela apagou como se tivesse desligado um interruptor. Ela soltou o braço dele bruscamente e se virou com a voz cortante. Fora do orçamento? João, você está esperando que eu more na casa dos seus pais depois de casada? É esse o plano? Você já pensou em me dar um lar de verdade, ou eu sou só alguém que se encaixa na sua vida quando convém? Os olhos dela se encheram de lágrimas. A voz destilava orgulho ferido. Parecia alguém que acabara de ser traída. O João abriu a boca, desesperado para explicar, mas as palavras não saíram. Eu entrei na conversa, tentando acalmar as coisas. Tânia, querida, não é que não vamos ajudar. Os Jardins é lindo, sim, mas os preços são outra história. Se procurar um pouco mais longe, como em Moema, as casas são novas, os bairros são seguros e as escolas ainda são ótimas. Não me interessa, ela interrompeu, com a voz calma, mas firme. Não penso em outro lugar. Todos os meus colegas de trabalho conseguiram apartamentos no centro com a ajuda da família dos maridos quando casaram. Ela não gritou, não bateu a xícara na mesa, nem fez escândalo, mas o jeito que disse não me interessa foi seco, definitivo, mais duro que qualquer grito. Era como se a luz do sol tivesse escurecido. Olhei para o João, sentado em silêncio, encarando o chão como um menino que levou bronca. Depois olhei para Tânia. A expressão dela era despreocupada, firme, como se tudo o que disse fosse não só razoável, mas algo que já deveria ter acontecido. E pela primeira vez, uma dúvida que eu nunca ousara ter se infiltrou no meu coração. Isso não era um casal resolvendo problemas antes do casamento. Era um ensaio para uma negociação financeira. Eu sempre achei que falar de dinheiro matava o romantismo. Agora, começo a pensar que se você não fala de dinheiro, pode ser que alguém já tenha decorado as perguntas de segurança da sua conta bancária. Depois daquela conversa sobre o apartamento, as visitas da Tânia não pararam, mas o clima mudou. Ela continuava sorrindo, trazendo presentinhos, mas a simpatia parecia ensaiada, calculada. E aos poucos, quase imperceptivelmente, ela começou a direcionar as conversas para uma nova direção. Os pais dela. Começou a contar histórias sobre a criação dela, com detalhes vívidos e emocionantes. Meus pais passaram por muitas dificuldades, dizia, com os olhos marejados. Principalmente meu pai. Ele começou a trabalhar numa oficina mecânica aos 18 anos. As mãos dele são cheias de calos. Nunca consertou os dentes só para pagar minha escola. E minha mãe está doente há quase toda a vida, tomando remédio, entrando e saindo do hospital. Meu pai teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo, e nunca reclamou. Ela contava essas histórias com a voz embargada, secando os cantos dos olhos com um lenço. E de verdade, o Jaime e eu ficamos comovidos. Também conhecíamos as dificuldades, e ouvir o quanto ela respeitava os pais nos tocou profundamente. Mas com o tempo comecei a notar um padrão. A devoção dela pelos pais, embora admirável, não era só gratidão. Começou a parecer que ela estava nos preparando. Não pedia ajuda diretamente, mas plantava a ideia de que apoiar a família dela também faria parte do nosso futuro. Todas as histórias de luta terminavam do mesmo jeito. Eu e o João vamos garantir que eles fiquem bem. Eles já sofreram demais. Era sutil, mas a implicação estava lá. Ela não estava só compartilhando, estava recrutando aliados para a causa dela. O momento que realmente me sacudiu foi o aniversário do Jaime. O João trouxe a Tânia para jantar. Preparamos um banquete completo, assado, acompanhamentos, até um bolo caseiro. O clima estava quente, descontraído. No meio do jantar, a Tânia levantou a taça e sorriu com doçura. Senhor e senhora Silva, disse, feliz aniversário, desejo saúde e felicidade.
Vocês trabalharam muito e a aposentadoria de vocês é bem generosa. Tomara que, quando for possível, possam ajudar eu e o João a começar nossa casinha e talvez até dar uma mãozinha para os meus pais. Eles fizeram tanto por mim, simplesmente não posso deixá-los para trás. Ela disse isso como se fosse uma brincadeira. A voz era suave, a expressão doce, mas os olhos dela nos observavam com atenção. O Jaime riu de leve, levantando a taça de vinho, mas vi a mão dele parar por uma fração de segundo no ar. O João olhou para o prato em silêncio. Ele sabia que o que ela disse não estava certo, mas não ousou falar. Dentro de mim, senti uma sacudida, como se alguém tivesse tirado meu coração do ritmo. É lindo quando um filho quer cuidar dos pais, mas esperar que os futuros sogros paguem a conta e embrulhar isso como se fosse algo natural? Isso não é devoção, é chantagem emocional. Mordi a língua. Era o aniversário do Jaime e eu não queria estragar a noite, mas meu coração despencou. Quando ela insistiu num apartamento no centro, achei que era só gosto caro. Agora começava a ver algo mais. Não era questão de gosto. Era estratégia. E, de fato, poucos dias depois, eles voltaram. Depois do jantar, a Tânia se recostou no sofá, tomando chá. Pegou o celular e deu um suspiro dramático. Nossa, o trajeto tá me matando. O escritório é muito longe e com metrô e ônibus é demais. Ainda tenho que estar apresentável para as reuniões de manhã. Maquiagem, cabelo, é exaustivo. Tentando puxar conversa, concordei. O trânsito pode ser pesado. Ela respondeu na hora. Exatamente. Por isso disse para o João, vamos precisar de um segundo carro quando casarmos. Algo espaçoso, talvez um SUV. Vai facilitar o trabalho, os rolês de fim de semana, e quando tivermos filhos, vai ser perfeito para buscar na escola. Parecia razoável, prático até. Perguntei, você já viu algum? Tem um orçamento em mente? O João abriu a boca, mas a Tânia o interrompeu antes que ele falasse. Na verdade, achei um que amei, uma Land Rover. Não é tão caro, sai por uns 250 mil com impostos e taxas. É super seguro para uma mulher dirigir, e o espaço faria muita diferença no nosso dia a dia. O Jaime e eu nos olhamos, e eu sabia que ele estava pensando a mesma coisa que eu. Era sobre funcionalidade ou sobre ostentar. Eu ia perguntar mais quando ela jogou a cartada final. Com um sorriso doce, olhou para a gente. Talvez a gente precise de uma ajudinha com o carro. Sabe, meus pais não têm muita coisa guardada e eu tô só começando minha carreira. Mas se vocês ajudarem a cobrir, como presente de casamento mostraria o quanto nos apoiam. Vocês nos apoiam, né? Ri silenciosamente, com amargura, na minha cabeça. Não era uma sugestão de presente, era uma etiqueta com nossos nomes escritos a lápis. Ela queria o bairro mais caro, queria um carro de 250 mil da Alice e agora queria que ajudássemos a sustentar os pais dela. As palavras da Tânia eram doces, a voz gentil, chamando a gente de senhor e senhora Silva com um charme impecável. Mas quando nos olhou, só vi alguém avaliando nosso patrimônio. Ela não estava tentando se juntar à família. Estava tentando comprar nossa liberdade financeira com nosso próprio talão de cheques. Olhei para o João. Ele encarava o chão, o rosto preso numa mistura de confusão e frustração silenciosa, como se estivesse dividido entre duas definições impossíveis. O que significava amar alguém e o que significava ser responsável por essa pessoa. Foi nesse momento que soube. Não podia mais ficar calada. A boda nem tinha acontecido e ela já estava tentando amarrar nossa aposentadoria ao estilo de vida dela. Queria que financiássemos o futuro dela, cobríssemos a velhice dos pais dela e embrulhássemos tudo com fitas, como se fosse um plano familiar generoso. Não era sobre construir um casamento. Era sobre conseguir um patrocinador financeiro a longo prazo com benefícios extras. Naquela noite, me sentei sozinha no quarto, encolhida na poltrona, ao lado da janela. Nem acendi a luz. Só fiquei olhando para o escuro, sentindo o peso dele ao meu redor. Sabia o que precisava fazer. Era hora de falar com meu filho. Naquele fim de semana, pedi para ele passar no escritório. Fechei a porta atrás de nós, sem distrações, sem rodeios educados, só uma conversa honesta, sem espaço para disfarces. A luz do escritório era suave, quente. Servi uma xícara do café favorito dele, aquele com toque de avelã que ele tomava na faculdade. Ele sorriu de leve quando dei a xícara,
mantive a voz firme. João, te notei exausto ultimamente. Planejar um casamento não é pouca coisa, é muita pressão, né? Ele suspirou, se recostou na cadeira, apertando as têmporas com os dedos. A Tânia tem muitas expectativas. Não adocei as palavras. Não são só expectativas, são fora da curva. Ela quer um apartamento no centro, um SUV de 250 mil e espera que a gente pague tudo. Olhei nos olhos dele, com tom calmo, mas firme. João, não é que não queremos ajudar. Se você tivesse encontrado alguém que realmente quisesse construir uma vida com você, alguém que te amasse como você é, a gente daria presentes de casamento com gosto e ajudaria no que pudesse. Mas o que ela pede não é só mais do que podemos pagar, é mais do que deveríamos dar. Fiz uma pausa, depois disse cada palavra com clareza. Não acho que ela te ama. Acho que ela ama a vida que você, seu pai e eu podemos dar para ela, principalmente nossa aposentadoria. A expressão dele mudou na hora. Ele levantou a cabeça de repente, com um olhar cauteloso e magoado. Mãe, como você pode dizer isso dela? Disse, com a voz tensa. A Tânia não é assim. Ela só quer se sentir segura. A família dela não teve muito. Querer uma vida melhor não faz dela uma pessoa ruim. Respirei fundo, mas algo afiado ficou preso dentro de mim. Ela tem direito de querer uma vida boa, João, mas o jeito que ela está fazendo isso está errado. Ela já parou para pensar no seu estresse? Na vida que seu pai e eu trabalhamos tanto para construir? Ela fica usando casamentos alheios como referência. Exige casas, carros, sustento para os pais dela. Não está planejando um futuro com você, está fazendo uma fatura. Ele abriu a boca para defendê-la de novo. Ela é direta, sim, mas tem sido boa comigo e com vocês, interrompi. Ela é boa com a gente porque quer que a gente diga sim. Apontei para a pilha de contas e a calculadora na mesinha de centro. Pensa bem, ela não está sempre querendo saber quanto a gente guardou? Cada conversa não termina com um lembrete do quanto os pais dela trabalharam e do quanto ela quer retribuir. João, sei que você a ama, entendo, mas amar não significa perder o bom senso. Ele baixou o olhar de novo, em silêncio. Dava para ver nos ombros dele, afundando sob o peso do que ele não queria admitir. Estava dividido, preso entre o que esperava que fosse verdade e o que começava a temer que fosse real. Minha voz suavizou. Estendi a mão e coloquei sobre a dele. Não estou pedindo para você tomar uma decisão hoje. Só peço que abra os olhos, que veja ela de verdade. Pergunte a si mesmo, ela te ama como pessoa ou está apaixonada por tudo que você traz? E quanto a mim e seu pai, ela está grata por nós? Ou só está calculando quanto valemos? Os dedos dele apertaram de leve a xícara de café. Ele não falou, mas vi que lá no fundo algo tinha mudado. Aquela conversa não mudou nada de imediato. O João terminou o café em silêncio. Não a defendeu mais, mas dava para ver onde o coração dele ainda pendia. Havia um brilho de hesitação nos olhos dele quando me olhou, como se estivesse preso entre o que sentia e o que começava a suspeitar. E talvez, só talvez, ele tivesse medo de olhar muito de perto. Sabia que não podia pressionar. Não dá para convencer alguém a parar de amar. Não quando ainda ama. Ele precisava ver com os próprios olhos, viver, sentir as rachaduras se formando sob os pés. Só assim ele acordaria de verdade. Naquela noite, o Jaime e eu conversamos de novo. Ele ficou sentado em silêncio, sob a luz suave da luminária da sala, ouvindo cada palavra. Quando terminei, ele não disse nada no começo, só ficou olhando para o relógio de parede, cujo ponteiro dos segundos marcava o tempo sem parar no silêncio. Depois, apagou o cigarro com um gesto brusco e disse baixinho, não dá para deixar ela nos pressionar assim. Vou encontrar um momento para falar com o João sozinho. Não sei o que pai e filho disseram exatamente. Tiveram a conversa a portas fechadas e nenhum deu detalhes, mas senti a mudança. O João ficou mais quieto, mais retraído. No jantar, beliscava a comida, com o olhar perdido e a mandíbula apertada, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse coragem. Sabia que as sementes já estavam plantadas. As palavras que disse naquele dia e o que o Jaime acrescentou depois tinham se fixado dentro dele. Ainda não tinham florescido, mas estavam lá, esperando, crescendo. A Tânia deve ter sentido isso também. Ela não recuou.
Na verdade, dobrou a aposta e pouco depois jogou a carta mais pesada até então. Trouxe os pais dela para a conversa. Disse para o João que já era hora. Hora de as duas famílias se reunirem para discutir formalmente os planos do casamento. Assim que o João mencionou isso, algo no meu peito apertou. Não era só um jantar para falar de flores e locais. Eu sentia. Ia ser uma negociação, não uma celebração. Uma reunião para definir limites, expectativas e talvez acertar contas. Porque quando alguém como a Tânia diz vamos falar do casamento, o que ela quer mesmo dizer é vamos falar do que a família de você está disposta a pagar. A reunião foi marcada num restaurante familiar nos arredores de São Paulo, tranquilo, informal, daqueles com toalhas xadrez e fotos de antigas fazendas nas paredes. Reservamos uma mesa no fundo, na esperança de um ambiente calmo para conversar como adultos. Era uma tarde linda, com a luz do sol entrando perfeita pelas janelas, mas eu não conseguia tirar o peso do peito. Sentia uma opressão silenciosa no coração. O Jaime e eu chegamos cedo. Ficamos sentados em silêncio, tomando água gelada, trocando olhares de vez em quando, sabendo que não seria uma reunião amigável. Era uma negociação, pura e simplesmente. E não era só conhecer os pais dela, estávamos prestes a ser avaliados. O João entrou segurando a mão da Tânia, seguido pelos pais dela. A mãe dela usava um vestido roxo escuro, meio brilhante e um número menor do que deveria, com o cabelo armado numa nuvem volumosa. Sorria com simpatia, mas o olhar era penetrante, calculador, escrutinando tudo. O pai vinha um passo atrás, calado, curvado, com uma jaqueta desbotada, brincando com um cigarro apagado entre os dedos. Ele acenou uma vez, como cumprimento, sem quase nos olhar nos olhos. Nos sentamos. O garçom passou, trouxe os cardápios e água. Mal trocamos algumas palavras gentis quando a mãe da Tânia entrou na conversa, com uma voz alegre, mas com um tom que era tudo menos casual. Nossa, a Tânia sempre foi uma filha tão boa, disse, cheia de entusiasmo. Inteligente, trabalhadora, nunca deu trabalho. Tá indo super bem no trabalho. O chefe dela adora ela. Teve muitos pretendentes ao longo dos anos, mas ela só tinha olhos para o João. É o destino, né? O Jaime e eu demos um sorriso educado e assentimos, mas o tom era claro. Não era um elogio, era o prelúdio de uma fatura. E, de fato, a voz dela mudou, suavizando com uma nostalgia repentina. A gente não vende muita coisa. Trabalho na caixa de um supermercado, 12 horas de pé por dia. O pai dela trabalhava num depósito, carregando coisas pesadas, até a coluna dele ceder. Economizamos para Tânia ir para a faculdade. Nunca deixamos faltar nada para ela. Ela secou o canto do olho com um lenço de papel, mas não vi lágrima nenhuma. Tudo o que queremos, continuou, é que a vida dela seja mais fácil agora. Ela trabalhou muito, merece um descanso, um futuro mais tranquilo. Disse, mais tranquilo 2 vezes. Soou como uma bênção, mas caiu como um extrato bancário. Foi quando o marido dela entrou na conversa, tossindo um par de vezes antes de falar no momento exato. Não pedimos muito, disse. Não precisamos de nada especial, só queremos que eles fiquem bem, sabe? Tive muitos problemas de saúde esses últimos anos e, bom, não estamos ficando mais jovens. Planejar a aposentadoria está virando prioridade. Ele disse isso com naturalidade, até com leveza, mas cada palavra caiu como uma faísca de combustão lenta. Quando falou planejar a aposentadoria, não estava olhando para a esposa. Estava olhando direto para o João. Não poderia ser mais óbvio nem se tivesse desenhado num quadro. Você também vai ser responsável por nós. O Jaime e eu ficamos sentados ali, ainda sorrindo, ainda fingindo, mas por dentro eu estava furiosa. Isso não era um jantar de família, era uma apresentação, uma transação, e nós éramos os supostos investidores. Enquanto isso, a Tânia desempenhou o papel dela com perfeição, enchendo o copo d'água da mãe, servindo mais comida para o pai, com uma mão leve no ombro dele. Era a imagem viva da graça filial, mas eu vi. O sorrisinho que se formava no canto da boca, aquele que ela tentava esconder, mas não conseguia. Não era calor, era certeza, como se acreditasse que o acordo já estava fechado. Aquele jantar foi um borrão. A comida estava boa, farta, mas eu mal toquei no prato. Tudo tinha gosto de poeira. Assim que saímos do estacionamento, a Tânia explodiu.
Que foi isso? Disparou, virando no banco para fulminar o João com o olhar. Seus pais não falaram nada claro o tempo todo. Minha mãe abriu o coração e eles só ficaram lá sentados, sorrindo como estátuas. O que isso significa? Eles se acham melhores que a gente? O João, nervoso, tentou acalmar. Tânia, calma, não é assim. Meus pais só não querem gastar dinheiro, né? Ela cortou, com a voz alta, afiada como uma faca. Não querem comprar um apartamento no centro, ficou enrolando para comprar o carro e agora nem reconhecem a aposentadoria dos meus pais. João, você quer mesmo casar comigo ou não? O ar dentro do carro ficou pesado e naquele momento não era mais sobre um apartamento ou um carro ou quem pagava o quê. Era sobre controle. O João, coitado, parecia um homem no meio de uma tempestade, tentando se convencer de que era só uma brisa passageira. Depois daquele jantar, a campanha de pressão emocional da Tânia acelerou, dia após dia, mais intensa, mais implacável. Ela começou a encher o João de frases carregadas de culpa, embrulhando as exigências em palavras de dever e devoção. Cuidar dos meus pais é nossa responsabilidade, disse para ele. Eles trabalharam a vida inteira, sacrificaram tudo por mim. Agora você vai ser como um filho para eles. Não pode virar as costas para a família. Mas ela não parou por aí. Começou a jogar números. Tô pensando, disse uma noite, com um sorriso suave e calculado. 3.000 mais por mês para os meus pais é justo. Comida, remédios, contas, tudo soma. E com os preços subindo todo ano, a gente pode ajustar mais para frente. O João não disse muito quando ela jogou isso pela primeira vez, mas algo mudou nele depois disso. O ânimo dele apagou. A luz que antes brilhava nos olhos, o sorriso fácil, a energia na voz, tudo estava sumindo. Agora ele andava com a testa franzida. Na hora do jantar, mal falava, mexendo na comida como se nem sentisse o gosto. E quando olhava para mim e para o Jaime, sempre hesitava, como se guardasse algo. A gente víamos nosso filho, o mesmo menino que iluminava qualquer cômodo, afundando cada vez mais num mar de emoções, se afogando lentamente sob a definição de amor e obrigação de outra pessoa. Isso partiu meu coração. Não era só uma mulher com expectativas, era manipulação. Aos poucos, ela estava transformando ele, redefinindo o amor como sacrifício, convencendo ele de que cuidar significava pagar, e pagar significava provar seu valor. Eu sabia. Não podíamos mais ficar sentados olhando. Algumas lições não se ensinam com palavras. Algumas verdades precisam ser vistas para serem acreditadas. Era a hora de revelar a verdade, deixar ela exposta, para o João ver por si mesmo se ela estava realmente construindo um futuro com ele ou só garantindo um futuro graças a ele. Não queria destruí-los, mas não estava disposta a deixar meu filho virar a carteira aberta de outra pessoa, sorrindo por uma vida inteira de arrependimento silencioso. Então, tomei uma decisão. Ia conseguir provas, não para mim nem para o Jaime, mas para o João, para que quando a verdade finalmente batesse na porta dele, ele não tivesse escolha a não ser abrir. Às vezes, a verdade não chega de uma vez. Ela se infiltra numa tarde qualquer, escondida nos momentos calmos que você menos espera. Era um sábado tranquilo, com o canto dos pássaros e o sol se filtrando suavemente pelas cortinas. O João tinha saído para pegar uns documentos no banco. A Tânia ficou no sofá, assistindo TV. Eu estava no quintal, cuidando das roseiras, quando ouvi a voz dela, baixa, cautelosa, como se não quisesse ser ouvida. Mas a porta do quintal estava aberta e a sala não era tão longe. Ela estava falando ao telefone com a mãe. Fiquei paralisada, com o regador na mão, e, por instinto, peguei meu celular e toquei o botão de gravar em silêncio. O tom dela estava cheio de satisfação, misturado com a dose certa de irritação para parecer real. Mãe, para de me apressar. Tá tudo nos trilhos, disse. Alto o suficiente para eu ouvir. Já chequei as finanças deles. Os pais dele ganham uns milhares por mês de aposentadoria. A casa tá quitada, sem dívidas. O João, você sabe, é um amor. Fácil de lidar. Só preciso fazer um charminho. E ele cede. Ela deu uma risada suave. A casa e o carro estão encaminhados. Vou fazer ele trazer os pais para o nosso lado quando quiser. E você e o pai, fiquem tranquilos, vamos resolver. A moradia, o plano de aposentadoria, tudo isso a gente planeja junto. Deixa comigo. Aí o tom dela mudou.
A mãe dele tá no quintal. Te ligo depois. Assim que desligou, a TV ecoou com um comercial de fast food, enchendo a sala com um barulho artificial. Mas as palavras dela ainda ressoavam nos meus ouvidos, claras como vidro quebrado. O sol continuava brilhando, mas eu não sentia nada. Minhas mãos estavam frias e a respiração parava nas costelas. Ela não estava aqui para construir uma vida com meu filho. Estava aqui para gerenciar para gerenciar a gente. Cada detalhe coreografado, cada palavra calculada. Fiquei lá, parada, por o que pareceu uma eternidade, vendo a água transborda da regadora, até a terra ficar escura e pesada. Depois, lentamente, voltei para dentro. Sorri para ela. Perguntei se queria chá, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Não era o momento. Ainda não. Precisava de mais. Não só palavras que ele pudesse descartar como "você entendeu errado" ou "foi mal interpretado". Precisava de algo que ele não pudesse desviar o olhar, algo inegável. E, como se fosse um sinal, ela me deu isso. Nos dias seguintes, ela intensificou tudo. Começou a levar o João para mais feiras de imóveis em condomínios de luxo no centro, marcando test drives em concessionárias de carros caros. Cada vez que voltavam, ela falava com entusiasmo sobre funções de casas inteligentes, assentos de couro confortáveis, comunidades perfeitas para crianças, sistemas de ar-condicionado avançados, como se estivesse apresentando o plano de uma vida que supostamente deveríamos cofinanciar. Aí veio o ato final. Uma noite, ela chegou com uma pasta na mão, com ar profissional. Sentou no meio do sofá, pernas cruzadas, expressão serena, e colocou a pasta com cuidado na mesinha de centro, como se fosse apresentar uma estratégia numa sala de reuniões. Senhor e senhora Silva, João, começou, com a voz calma e o rosto brilhando de confiança. Isso não é uma exigência, são só sugestões, um planejamento inicial para evitar mal-entendidos ou pressões financeiras no futuro. Senti um frio na barriga. O Jaime franziu a testa tão forte que achei que não ia relaxar nunca. A primeira página, plano de moradia. Ela propôs que ajudássemos com a entrada de um apartamento num novo empreendimento de luxo no centro. Vamos pedir a hipoteca juntos, em nome dos dois, explicou. Mas se vocês ajudarem desde o começo, a carga fica bem mais leve. É mais seguro quando o título inclui os dois. Página 2. Aquisição de veículos. Recomendou comprar um SUV novo antes do casamento, especificamente no nome dela. Vai me ajudar com o financiamento, já que consigo um desconto de funcionário pela seguradora da empresa. Economiza no geral. Sorriu. Quase ri, mas segurei. Página 3. Orçamento familiar mensal. O salário do João seria 80% direcionado para uma conta conjunta que ela gerenciaria. Sou muito organizada com gastos, então acho que isso torna tudo mais eficiente, disse. Aí veio a página 4. Proposta de apoio aos pais. Meus pais não têm aposentadoria, escreveu. Os empregos deles sempre foram instáveis, então combinamos de oferecer um auxílio de uns R$3.000 por mês para despesas. O João e eu dividiríamos o custo, mas qualquer ajuda nossa seria muito valiosa. E por último, uma seção chamada Considerações Adicionais. Considerando despesas futuras, como cuidados com filhos, saúde e educação, ela sugeriu criar um fundo familiar ou atualizar a designação de beneficiários como um gesto de apoio a longo prazo e segurança compartilhada. Cada frase era educada. O tom, caloroso, mas o conteúdo, friamente transacional. Cada linha era um cifrão. Fechei a pasta, com as mãos suadas. Não era um plano financeiro, era uma estratégia de aquisição, um contrato disfarçado para transformar afeto em financiamento, sogros em patrocinadores e o casamento numa fusão. Olhei para cima. O rosto do João estava pálido. Ele encarava as páginas como se fossem pegar fogo nas mãos dele. Os dedos apertavam a borda da pasta, com os nós dos dedos brancos, como se não soubesse se rasgava ou jogava para o outro lado da sala. A sala ficou num silêncio tão profundo que nem a TV quebrou. Um reality show tocava ao fundo, vozes rindo, comemorando vitórias superficiais, enquanto nossa casa ficava congelada, sem ar. E eu soube. Era isso. O pano subiu. O ato final começou.
e era hora de ver se meu filho escolheria o amor ou perceberia o custo dele. Naquela noite, o ar na sala parecia congelado. O João encarava a proposta financeira e de estilo de vida pós-casamento da Tânia, com o rosto entre choque e descrença. Os dedos ainda agarravam a borda do papel, com os nós brancos, como se soltá-lo tornasse tudo real. Mas as palavras não saíam. A Tânia, por outro lado, não parecia nem um pouco nervosa. Deu uma risada suave, quase carinhosa, e disse: João, não deixe a estrutura te assustar. Sei que pode parecer intenso, principalmente para os seus pais, mas não é exigência. É só uma comunicação responsável para todo mundo saber o que esperar. Depois se virou para mim, com a voz doce, a postura elegante, o sorriso cuidadosamente medido. Senhora Silva, tenho muito respeito pela senhora e pelo seu marido. Fiz isso não para causar conflito, mas para evitá-lo. Não é sobre dinheiro, é sobre tranquilidade. À primeira vista, tudo parecia razoável. O tom dela era sereno, a maquiagem impecável, a expressão sincera. Para um estranho, ela pareceria a própria imagem da maturidade e das boas intenções. O João olhou para ela, depois para mim, com os lábios entreabertos. Mãe, disse baixo e hesitante. Sei que isso não parece certo, mas a Tânia é boa pessoa, de verdade. Só que às vezes ela é meio direta demais. Só isso. Não respondi. Só olhei para o meu filho com uma calma que parecia de pedra. O fogo que antes queimava devagar dentro de mim agora era cinza, frio, pesado, silencioso. O Jaime estava sentado ali perto, com a testa franzida, em silêncio. O João insistiu. Só queremos uma vida estável. É só isso. Sei que você e o pai estão preocupados, mas preciso que confiem em mim. Quero ficar com ela. Só preciso que me apoiem. Apoio. Essa palavra caiu como uma agulha no peito. Apoio. Como se a gente não tivesse feito exatamente isso todos os dias da vida dele, desde os primeiros choros à noite até as febres que nos mantiveram acordados até o amanhecer. Desde reescrever redações da faculdade, depois de cada rejeição, até esperar do lado de fora do escritório dele no primeiro coração partido, no frio, só para levar um café e lembrar que ele não estava sozinho. Demos nossos dias, nossas noites, nossos ossos, nosso fôlego, e agora tudo se resumia a: você não me apoia. Peguei a pasta, fechei com cuidado e deslizei de volta para ele na mesa. Minha voz saiu calma, calma demais. João, se é isso que você decidiu, vá em frente. Se quer casar com ela, não vamos te impedir, mas, a partir de agora, você vai ter que aprender a lidar com suas decisões. Ele ficou paralisado, com os olhos arregalados. Não esperava isso. Talvez esperasse outra discussão, talvez lágrimas, mas não isso. Abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Me levantei, peguei as xícaras de chá da mesa e fui para a cozinha. Minha voz, ao falar de novo, era monótona, definitiva. Não precisa ficar para o jantar. Não planejamos receber visitas e não estamos no clima. A expressão da Tânia vacilou por um segundo. Ainda assim, ela se levantou e passou o braço no João. Vamos, disse. A porta se fechou atrás deles com um clique abafado. E ficamos só o Jaime e eu, sentados no silêncio que eles deixaram. Me afundei devagar no sofá, segurando a alça da xícara de chá com tanta força que as veias da minha mão se destacaram. O Jaime pegou a xícara das minhas mãos e colocou de lado. Depois, colocou a mão suavemente no meu ombro. Não deixa isso te consumir, disse. Às vezes, deixar eles baterem na parede é a única forma de aprenderem. Assenti, mas não falei. Não naquela noite, nem na manhã seguinte. Depois daquela noite, não liguei para o João, não mandei mensagem, não perguntei onde ele estava, o que estava pensando, não mencionei o nome dele na mesa, foi como fechar uma janela no meio de uma tempestade. Deixa o vento lá fora por um tempo. Deixa ele ficar lá e sentir como é. Para finalmente ver quem segurava o guarda-chuva o tempo todo. Depois daquela noite, a casa ficou mais silenciosa que nunca. O Jaime ainda passava as manhãs podando galhos no quintal. Eu me mantinha ocupada cozinhando, limpando, dobrando roupa, mas nunca mencionamos o João, nem a Tânia. Era como se o calor tivesse sumido dos cômodos, substituído por uma camada fina de poeira invisível. Sem dizer em voz alta, chegamos a um acordo silencioso. Nada de interferência, nada de compromisso.
O João mandava mensagens de vez em quando, curtas, tipo, tô bem, ou espero que sua coluna esteja melhor. Eu respondia com uma palavra. Tô. Beleza. Sem mais perguntas. Não perguntei como ele estava. Não perguntei se tinha mudado de ideia. Sem brigas, sem dramas, só uma retirada silenciosa e constante. Ele passou algumas vezes por aqui, pegando coisas que deixou, como se tentasse segurar algo sem nomear. Fiz um prato de sopa para ele, mas não falei muito. Ele ficou só um pouco. Não mencionou a Tânia nenhuma vez, mas dava para ver a tempestade nos olhos dele. Ele estava se desmanchando, preso entre a lealdade que queria dar e a verdade que não queria enfrentar. Eu não fiquei de braços cruzados. Aquela ligação que eu vi no quintal, gravei em silêncio, com clareza, não confrontei, não mandei para o João, só esperei. Mas aí, algo mais apareceu. Uma noite, enquanto mexia nas redes sociais, vi um post local, algo sobre um empreendimento de luxo no centro. Cliquei por curiosidade. A foto mostrava a Tânia numa casa modelo chique, com um terninho sob medida, segurando uma xícara de café, com um sorriso de satisfação. A legenda dizia: quem disse que precisa de berço de ouro para viver bem? Eu nunca jogo para perder. Entrei na página dela. Não era o perfil público, mas um privado, claramente para amigos próximos, não para a família, não para o João. Os comentários me embrulharam o estômago. Outro sugar daddy, hein? Como você faz um cara entregar a carteira assim? E a resposta da Tânia: trabalho leve, é só ajustar bem e embalar direitinho. Minhas mãos tremiam. Depois, entrei em contato com uma velha amiga da clínica comunitária onde trabalhei. A filha dela estava estagiando no escritório da Tânia. O que ela me contou fechou tudo. A Tânia fala como se seu filho fosse um degrau, disse. Fala para todo mundo que quer fechar o casamento rápido para ter acesso ao dinheiro. Até perguntou sobre fundos familiares. Disse que queria planejar a estratégia patrimonial dos sogros. Ela nunca mencionou nada disso para o João, mas, quando se tratava da nossa casa, nossa aposentadoria, nossos anos de economia, ela não tinha um pingo de vergonha. Juntei tudo. Capturas de tela, gravações, depoimentos e guardei num pendrive. Não mostrei logo de cara. Esperei ele estar pronto. Esperei ele dizer: agora eu vejo. Mas essas palavras nunca vieram. Até que uma noite percebi que não podia esperar mais. Convidei ele para jantar. Ele apareceu com uma pizza congelada numa sacola amassada. Nem tirou o plástico. Claramente comprou no caminho, mais por culpa que por pensar. Não briguei, só pedi para ele sentar. Fiz um prato de sopa de milho, a favorita dele desde criança. Ele tomou um gole e murmurou: ainda é a melhor. Ninguém faz como você. Assenti. Você pedia toda vez que ficava resfriado. Ficamos sentados ali por um momento, em silêncio. Aí me levantei e fui até a gaveta. Peguei uma caixinha de madeira. Dentro, o pendrive e algumas fotos. O João criança, ofegante com asma, o Jaime carregando ele nas costas até o pronto-socorro. Eu sentada no corredor do hospital, com os olhos inchados, embrulhada num casaco que não tirei por 2 dias. Apertei o play no alto-falante. A voz da Tânia encheu a sala. Não se preocupa, já chequei as aposentadorias. O João é fácil de lidar. A casa e o carro não vão ser problema. E sim, tá tudo resolvido para a aposentadoria deles. O tom dela era convencido, calculado, confiante. Desliguei a gravação e empurrei a caixa para ele. Não tô aqui para brigar com você, João, disse baixo. Só preciso que você veja, que saiba quem tá do seu lado de verdade. Ele não falou. O olhar dele passou para as fotos, depois para o pendrive. Apertou a mandíbula, os lábios formaram uma linha dura e ele não conseguiu sustentar meu olhar. Me levantei e fui para a cozinha. Quando você resolver isso, disse sem me virar, volta para jantar em casa. Ele não ficou. Ficou um tempo parado na porta, finalmente foi embora, fechando a porta em silêncio, mas eu sabia, no fundo, que a semente estava plantada. Estava lá, enterrada na terra da dúvida dele, esperando ser regada, com silêncio, com ausência, com a fria compreensão de que o amor verdadeiro, não vem com faturas nem expectativas detalhadas. Essa família, a família, não é construída em bancadas de mármore e vistas para o centro. É construída em febres à noite e bancos de hospital.
O que a sustenta não é o dinheiro, é o coração. Outra tarde tranquila de sábado. A casa estava em silêncio, esse silêncio que fica depois de tantas palavras não ditas. Eu tinha acabado de tirar uma travessa de biscoitos quentes do forno quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava o João, iluminado pela luz suave da primavera, com um olhar cansado e uma sacola de mercado na mão. Frutas, leite, umas fatias de presunto. "Tava por aqui", disse baixo. Pensei em passar. Não perguntei por quê. Não precisava. Só assenti e abri espaço. "Seu pai cortou melancia hoje cedo. Pega um pedaço." Ele entrou, movendo-se devagar, como quem visita um lugar que conhecia de cor, mas agora vê com olhos diferentes. O olhar dele passeou pela sala. A estante ainda tinha os troféus de matemática do ensino médio, a mesma moldura no sofá, nós três acampando no parque, o João nos meus ombros, segurando uma folha como troféu. Fui para a cozinha fazer chá. Pela janela vi ele parado na frente da velha cerejeira do quintal. A primavera mal começava a acordar a árvore. Pequenos botões buscavam a luz, tímidos, inseguros. "Mãe", a voz dele veio baixa, quase hesitante. "Aquela vez que eu tive aquela crise forte de asma, foi você que me levou para o hospital, né?" Fiz uma pausa e assenti, com as mãos paradas na bandeja de chá. "Foi. Seu pai estava viajando." Nenhum táxi parava. Então te embrulhei numa manta e corri o caminho todo. Lembro que ainda estava de chinelo. Meus pés sangraram quando chegamos. Ele não me olhou, só continuou encarando a árvore, com a voz pouco acima de um sussurro. Lembro que não conseguia respirar. Lembro do pânico e sua mão no meu peito me segurando, dizendo para aguentar. Acho que enterrei isso depois de um tempo, mas está aqui. Só esqueci o quanto você fez. Não disse nada, só servi o chá e coloquei a chaleira na mesa. Ele finalmente se virou e sentou no sofá. Deixou a cabeça cair entre as mãos. "Mãe", disse com as palmas cobrindo o rosto. "Fui egoísta." Sentei ao lado dele devagar. Em vez de responder, peguei um velho álbum de fotos na gaveta e abri para ele. Lá estava ele, com 6 anos, de macacão grande, sorrindo como se o mundo tivesse dito que ele podia ficar com tudo. Lá estava ele, coberto de farinha na cozinha, na primeira tentativa de assar algo. Lá estávamos nós, os 3 no sofá depois das provas da faculdade, comendo pizza e rindo de comédias bobas até doer a barriga. Coloquei o álbum no colo dele, suavemente. "João", disse baixo, "nunca esperamos nada em troca. Mas pergunte a si mesmo, a pessoa do seu lado te ama ou ama o que eu e seu pai passamos a vida construindo?" Ele não respondeu. Só ficou olhando as fotos, roçando o polegar na borda de uma memória que o tempo tinha apagado. "Mãe", começou de novo, com a voz rouca. "Eu a amava de verdade. No começo, achei que ela só tinha medo. Pensei que se eu me esforçasse mais, se desse mais, ela finalmente se sentiria segura." Assenti, devagar. Mas não sentiu. Só continuou tomando. "E você começou a sumir." Os ombros dele desabaram. As mãos apertaram as bordas do álbum. Os olhos, agora vermelhos, piscaram forte, mas as lágrimas não caíram. Ele não ficou para o jantar. Só disse que precisava de tempo para pensar. Não tentei segurá-lo. Na porta, só disse: "A cerejeira no quintal tá lá? Se você descobrir o caminho, lembra que ela sempre esteve esperando." Ele assentiu uma vez, depois foi embora, em silêncio. Mais tarde, lavei as xícaras de chá e limpei as bancadas. O Jaime estava lá fora, podando galhos. O sol entrava pelas cortinas, caindo em lâminas douradas no chão de madeira. Não falamos, mas não precisava, porque eu sabia. Aquele menino que um dia nos chamou pelos nomes no meio da noite, que precisou ser carregado quando não conseguia respirar, estava começando a encontrar o caminho de volta. O tempo chegou a um ponto de ruptura. Sabia que se esperasse mais, o João ficaria preso num cabo de guerra entre emoção e razão, sangrando devagar sob o peso da própria negação. E a Tânia, o apetite dela, só cresceria, silenciosamente, sem descanso, até não sobrar nada dele para dar. Precisava de uma mudança brusca, um momento de acerto de contas tão claro, tão inegável, que nem ele pudesse desviar o olhar. Uma confrontação que não deixasse espaço para desculpas ou limites confusos.
Então, liguei para uma velha amiga. A Lívia, filha da minha ex-colega Kátia, tinha acabado de se formar em Direito e estava estagiando numa firma de consultoria de fundos e patrimônio. Sentei com ela para tomar um café e expliquei tudo, com calma, sem drama, só a verdade. Depois de ouvir, a Lívia topou ajudar a armar uma cilada. Ela se passou por uma consultora financeira contratada pela empresa do João para oferecer serviços de planejamento patrimonial pré-casamento. Com a desculpa de uma consulta sobre patrimônio conjunto, convidou a Tânia para uma primeira entrevista. E a Tânia caiu direitinho. Marcamos numa mesa tranquila, num canto de uma cafeteria no centro. A Lívia preparou uma gravação discreta e uma lista de perguntas cuidadosamente elaborada para fazer a Tânia se abrir. Vamos falar um pouco sobre as finanças pós-casamento, começou a Lívia. Você tem alguma expectativa sobre a gestão de ativos? A Tânia manteve a pose refinada com um leve sorriso. Bom, eu me viro bem com números. Provavelmente vou cuidar da maior parte do orçamento e dos gastos mensais, mas claro, eu e o João tomaríamos as decisões importantes juntos. A Lívia assentiu e se aproximou com suavidade. E que papel você imagina para os pais dele na vida financeira de vocês como casal? A Tânia fez uma pausa curta antes de soltar uma risadinha despreocupada. Eles, idealmente, ajudariam com a entrada de uma casa. Talvez com um carro também. Mais para frente, suponho que contribuiriam para o fundo de educação de um futuro filho ou algo assim. É justo. Aí veio a prova de fogo. A Lívia perguntou com leveza. Você consideraria o dinheiro deles como parte do patrimônio compartilhado de vocês? Dessa vez, o tom da Tânia relaxou ainda mais, quase eufórico. Sejamos honestas, disse. Eles gostam de mim. Se você tratar eles bem, eles não seguram nada. Já disse para o João que seria esperto colocar a casa, o carro, até qualquer herança no nosso nome o quanto antes. Por segurança, sabe? Não queremos pontas soltas. Tomou um gole de café e acrescentou com uma risadinha. Na real, tô com um pouco de pressa. A mãe dele vive se fazendo de boazinha, mas é a esperta. Preciso me mexer antes que ela tome decisões que eu não consiga desfazer. Quando a Lívia me mandou o áudio, sentei na mesa da cozinha, meio lendo e-mails, meio tentando evitar que a raiva subisse pela garganta. Ela confirmou cada suspeita que tivemos, cada palpite, cada sussurro instintivo. Com ousadia, com orgulho. Nunca viu o João como parceiro, viu como um degrau. Nunca quis se juntar à nossa família. Quis conquistá-la, não com amor nem paciência, mas com estratégia e rapidez. Não mostrei a gravação para o João de cara? Esperei. Porque esse tipo de verdade só funciona quando alguém está pronto para encarar. E não precisei esperar muito. Poucos dias depois, ele ligou. A voz estava mais baixa que o normal, mais lenta. Dava para ouvir as ondas se mexendo sob ela. Mãe, disse. Posso passar aí? Acho que precisamos conversar. Disse que sim, sem perguntas. Depois do jantar, levei ele para a sala e coloquei a gravação. Sem rodeios, sem preparação, só o som da noiva dele, sorrindo, tomando café e desvendando todos os nossos medos. Enquanto as palavras enchiam o ar, vi ele empalidecer. Apertou a mandíbula. As mãos nas coxas se fecharam em punhos, até os nós dos dedos ficarem brancos. Tânia disse, isso mesmo? Sussurrou com a voz quebrada. Disse, respondi, calma e firme. E você estava prestes a entregar o futuro da nossa família. Cada grama de confiança que eu e seu pai passamos décadas construindo. Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas ele lutou para não deixar cair. Eu ferrei tudo, mãe, disse baixo. Estava tão desesperado para provar que podia com um amor que não vi que não era amor de verdade. Pensei que se desse mais, ela se sentiria segura, mas só me perdi. Não girei a faca, não briguei, não disse, eu te avisei. Só estendi a mão e coloquei no ombro dele, firme, quente, porque às vezes o peso de um coração partido é menor que o peso de finalmente ver alguém como realmente é. No dia seguinte, o João tomou uma decisão. Terminou com ela. Olhou nos olhos da Tânia e disse, com a voz firme como pedra, você não merece tudo que minha mãe fez por mim. Ela tentou de tudo. Lágrimas, súplicas, promessas. Chorou por ser incompreendida. Jurou que nunca teve más intenções. Implorou para ele lembrar dos bons momentos. Mas ele não cedeu, nenhuma vez. Aí os pais dela entraram na jogada.
O casal educado e sorridente do restaurante sumiu. Ligaram para o João diretamente, sem rodeios. O tom era cortante, acusador. Você não tem senso de responsabilidade, disparou o pai. Você fez uma promessa, acrescentou a mãe, com a voz carregada de ameaça. Casais jovens brigam, é normal, mas o que dói mesmo é decepcionar a geração mais velha. Tentaram vergonha, pressão, culpa, mas o João não cedeu. Pela primeira vez, não deu desculpas, não tentou facilitar para ninguém, só encerrou a ligação e bloqueou os números sem hesitar. O menino que antes questionava cada decisão, que se diminuía para deixar os outros confortáveis, não existia mais. No lugar, estava um homem que viu a verdade e escolheu ser fiel a ela. Mais tarde, naquela noite, ele voltou para casa. Não para pegar coisas, não para manter a paz, para estar em casa. Entrou na sala e pegou o velho álbum de fotos, aquele que ele não olhava há anos. Sentou no sofá e virou as páginas devagar, sem pressa, sem chorar, só relembrando. Fotos de joelhos ralados, sorrisos tortos, bolos de aniversário tortos de amor. Acampamentos e pizzas na madrugada. Pequenos momentos que formaram uma vida. Finalmente levantou o olhar. Os olhos estavam suaves, mas claros. Mãe, disse, só quero voltar a ser eu mesmo. Depois da ruptura, o João ficou quieto por um tempo. Não voltou para casa logo, nem ligava, nem mandava mensagens com frequência, mas eu sentia. Em algum lugar sob o silêncio, o espírito dele estava se recompondo. Como a terra depois de uma tempestade, ainda lamacenta, ainda crua, mas escondendo sementes que já começavam a brotar para a luz. Aí, num sábado de manhã, ele apareceu na porta, com os braços carregados com uma caixa de papelão grande e uma expressão no rosto que eu não via há muito tempo. Uma tranquilidade que só vem quando você finalmente larga algo pesado. Mãe, disse, juntei umas coisas, pensei em trazer para casa. Assenti e peguei a caixa. Era mais pesada do que parecia. Dentro, tinha mais que roupas. A guitarra velha da faculdade, com o braço desgastado, um livro com as pontas dobradas, cheio de anotações rabiscadas e uma garrafa d'água de aço amassada que claramente viajou com ele por mais de um capítulo da vida. Quase esqueci que tinha isso, disse, passando os dedos pelo estojo da guitarra. Mas no fim, essas eram as únicas coisas que eu não queria deixar para trás. Não falei muito, só peguei a garrafa d'água, lavei, enchi com água morna e devolvi para ele. Aí perguntei, suave, para onde você quer ir agora? Ele me olhou com os olhos claros. Quero encontrar um trabalho que eu acredite de verdade, disse. Larguei o emprego nas finanças. Estou me candidatando para um cargo de coordenador de programas comunitários. Não paga muito, mas me sinto bem. Algo mudou dentro de mim. Lembrei dele no ensino médio, fazendo voluntariado no centro comunitário, passeando com os cachorros dos vizinhos idosos, dando aulas particulares para crianças na biblioteca só porque eu fazia sorrir. Ele sempre foi aquele menino, brilhante, gentil, infinitamente curioso. E agora estava encontrando o caminho de volta. Nas semanas seguintes, o João virou um rosto familiar na cidade de novo. Ajudou a igreja local a organizar doações de comida, construiu abrigos portáteis para pessoas em situação de rua, até organizou um fim de semana chamado Dia do Livro Pequeno, para crianças trocarem histórias usadas. Às vezes, eu ouvia de longe, descarregando caixas de uma caminhonete velha, com a camisa encharcada de suor, mas sempre sorrindo. Ele parecia diferente, não só mais leve, mas mais livre. A tensão nos ombros tinha aliviado. O cansaço nos olhos tinha sumido. Ele não tinha mais pressa, não tentava provar nada. Só estava presente. E todo fim de semana voltava para casa para jantar, não por obrigação, mas porque queria. Sentava na mesa da cozinha, perguntava pela minha coluna, pelo horto do pai. Às vezes trazia pequenas surpresas, geleia de rosa mosqueta, porque lembrava que eu amava, uma sacola de café em grão fresquinho pro Jaime, até a máquina de costura que ele consertou discretamente ao ver que estava quebrada. Uma noite, enquanto passávamos os pratos, o Jaime riu e disse: "Antes, você devorava a comida em 10 minutos. Agora, tá aqui brigando com sua mãe pelo tempo na cozinha." O João riu. Naquela época, eu não entendia. Agora sei. Nada tem o gosto de casa. Ele não falava mais da Tânia. No máximo, um suave. "Ainda bem que você não desistiu de mim."
Sabia que a ferida estava lá, mas também via como ele a costurava, não com arrependimento, mas com propósito. Uma tarde, o vi no quintal, equilibrado num banquinho, trocando a lâmpada da varanda. Passei a chave inglesa para ele e, ao pegar, ele disse, sem desviar o olhar: Mãe, você devia ter me deixado bater naquela parede há muito tempo. Sorri, balançando a cabeça. Só não queria que você batesse tão forte que não conseguisse sair. Ele desceu, apertou a lâmpada uma última vez e me olhou nos olhos. Ainda bem, disse, baixo, que você sempre esteve atrás de mim. Naquele momento, sob a luz suave da primavera, percebi uma coisa. Ele tinha encontrado o caminho. Não só de volta para casa, mas de volta para si mesmo. O segundo outono chegou em silêncio, como um amigo familiar que entra pelas janelas abertas. Naquela tarde, o João chegou com alguém novo. O nome dela era Lena. Ela usava óculos de armação fina e tinha um sorriso quente e sereno. A voz era suave, mas firme. Era enfermeira registrada num centro de saúde ali perto. Eles se conheceram numa coleta de caridade, ajudando a igreja a preparar o jantar de ação de graças para a comunidade. O João me contou depois que tudo começou com latas de comida. Ela subiu as escadas da igreja carregando 3 sacolas de compras lotadas, sem fôlego, mas decidida a não deixar cair nada. Eu vi do outro lado do estacionamento e corri para ajudar. Peguei 2 sacolas sem pedir e ela sorriu como se fosse a primeira vez que alguém apareceu sem ela precisar pedir. A Lena não tinha só um coração generoso, mas também pés no chão. Naquela noite, enquanto trabalhávamos juntas na cozinha, preparando o jantar, vi isso de perto. Em um momento, começamos a falar de família, trocando histórias enquanto picávamos legumes e mexíamos os ensopados. Perguntei de passagem se os pais dela ainda trabalhavam. Ela assentiu. Estão chegando na aposentadoria. Tô guardando um pouco aqui e ali, caso precisem de ajuda mais pra frente. Mas meu pai vive dizendo para eu não me preocupar ainda. Ele diz que a última coisa que quer é que eu coloque minha vida em espera por eles. Ela riu ao dizer isso, sem amargura, sem drama, só com uma ternura natural, como se tivesse crescido numa casa onde amor significava não transformar o cuidado em peso. Naquele momento percebi. A verdadeira bondade não aparece num discurso ou numa tabela de pontos. Ela vive quieta no jeito que alguém assume a responsabilidade, sem esperar pagamento por isso. Mais tarde, naquela noite, a Lena me ajudou a assar biscoitos na cozinha. Mexi a massa enquanto dizia: o João sempre fala que seus biscoitos eles são os melhores do mundo. Pensei que era exagero, mas me enganei. São melhores que os que eu comia quando criança. Ri, balançando a cabeça. Ele dizia isso quando pequeno, mas comia 2 e escondia o resto na gaveta da escrivaninha para ninguém pegar. O Jaime se juntou a nós, falando de esportes. A Lena não fingiu interesse, ouviu, fez perguntas inteligentes, até mencionou uns termos de futebol que fizeram o Jaime levantar a sobrancelha e sorrir. Depois do jantar, ela me ajudou a tirar a mesa em silêncio. Limpou a bancada, guardou as sobras em potes como se conhecesse a disposição da nossa cozinha desde sempre. Não esperou eu pedir, só fez. E antes de ir embora, virou para mim, com a sinceridade brilhando nos olhos. Sei que você passou por muita coisa, disse com suavidade. Mas não tô aqui para preencher um vazio. Só gosto muito dele como ele é. Dele, não da história dele, nem do futuro, nem da versão que alguém poderia moldar. Dele. Essa palavra caiu leve como uma pluma, sólida como a verdade. Fiquei na porta enquanto eles saíam, vendo as silhuetas sumirem na noite. Ele caminhava logo à frente, mas ela não ficava indo atrás. A brisa mexia os sinos de vento da varanda, e o som era delicado, familiar, como uma canção de niná que eu não ouvia desde os anos em que o João ainda cabia nos meus braços. Mais tarde, naquela noite, depois que o João deixou a Lena, ele voltou. Não disse muito. Só sentou quieto no quintal, sob o velho caramanchão, onde a era começava a se enroscar para a temporada. Fiz 2 xícaras de chá e levei uma para ele sem dizer nada. Ele tomou um gole, segurou a xícara nas mãos e falou. Mãe, disse suave, com a voz mais baixa que o normal. Obrigado por não desistir de mim. Não olhei para ele, só para o vapor subindo da minha xícara, e respondi com suavidade. Nunca tive medo de você pegar o caminho errado. Só temia que você nunca parasse para olhar para trás. Ele ficou em silêncio por um momento, depois virou para mim.
Achava que você era o obstáculo, disse me encarando, como se tivesse me segurando para não crescer. Mas agora sei. Você era a única coisa que eu sempre podia contar para me levantar quando caísse. Ficamos ali por um tempo sem falar, deixando o vento cantar sua música tranquila pelas trepadeiras acima de nós. E na quietude daquela noite de outono, com o chá esfriando nas nossas mãos e o perdão florescendo no silêncio, percebi uma coisa. Meu filho já tinha voltado para casa uma vez antes. Mas dessa vez, ele realmente voltou. Os dias passaram, um se juntando ao outro, como uma roupa quente e familiar. Aos poucos, a casa voltou a ser como antes. Voltei a cuidar das roseiras de manhã, cortando as flores murchas, trazendo novas da terra. O Jaime voltou para a rotina dele, indo toda quinta-feira à tarde fazer voluntariado na igreja. O João aparecia com frequência, não por culpa ou obrigação, mas porque queria. Limpava as folhas do quintal, checava a fiação da cozinha, trocava os filtros de ar antes que a gente percebesse. Às vezes, a Lena vinha junto, trazendo uma lata de algo caseiro, roscas de canela, pão de milho, quadradinhos de limão ainda quentes do forno. Ela se movia pela nossa cozinha como se tivesse nascido no ritmo dela, sem nunca perguntar onde estavam as coisas, simplesmente sabendo. Não falávamos mais do passado, não diretamente, mas de vez em quando, enquanto sentávamos à mesa cortando frango assado ou passando purê de batata doce, o Jaime suspirava e dizia com um sorriso: "Nosso menino finalmente entendeu, né?" E eu assentia, em silêncio, grata por algumas lições, por mais dolorosas que sejam, eventualmente trazerem a gente para casa. O João continuava nas atividades comunitárias. Não ficou rico, mas era constante, presente, nunca perdeu uma festa de família. Não trazia presentes caros, nem se gabava de cargos. Chegava com filés de mercado em promoção e uma garrafa de vinho tinto com um rótulo torto, mas com um final surpreendentemente suave. Num domingo à tarde, fiz uma pergunta que não fazia há tempos. "Você tá feliz agora?" Ele parou, depois sorriu. Não aquele sorriso que tenta provar algo, mas o que vem de dentro. "Tô", disse. Não aquela felicidade que parece boa por fora, não aquela ostentação, mas a que eu posso pagar, a que posso carregar sem fingir, a que sempre me traz de volta para cá. Senti algo amolecer dentro de mim, como uma rosa se abrindo sob o sol certo. Porque isso era tudo, não era? Toda essa vida, todos os desvios, a angústia, o barulho e a dor de crescer, tudo foi só uma longa jornada para um objetivo simples. Encontrar um lugar onde você não precisa fingir, onde não tem medo de perder, onde não desmorona quando você desmorona. Esse lugar não precisa ser grande, novo ou perfeito. Só precisa ser forte o suficiente para aguentar sua bagunça, suave o suficiente para perdoar seus erros, firme o suficiente para te dizer: você pode recomeçar. E esse lugar se chama lar, se chama mãe. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Me conta nos comentários de onde você está me assistindo, que horas são aí agora e o que essa história fez você sentir. Eu leio cada comentário com muito carinho e adoro saber um pouquinho de cada um de vocês. Se quiser me apoiar ainda mais, você pode enviar um super obrigado. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado, que bom que você existe.